Olá, pessoal! Voltando aqui para o nosso exercício de consulta das categorias dos produtos. Hoje a gente vai falar de uma forma diferente de abordagem, onde é o usuário que controla a quantidade de vezes que ele quer executar o nosso algoritmo. Então, para a gente recordar do que a gente fez aí na aula anterior, a gente criou aqui uma consulta, né, através de uma estrutura de repetição para, que aí definia internamente a quantidade de vezes que essa estrutura, esse bloco de comandos que está aqui dentro iria se repetir. Então, só para a gente recordar, vou dar um F9 aqui, ele vai perguntar, né, qual é o código do produto, então a gente digita lá o código, ele vai fazer isso somente 3 vezes e vai parar a execução. Se eu quiser rodar mais vezes, né, o código, eu vou mudar aqui o valor dentro do comando para, tá? Mas aí ele faz aquele limite de vezes e para a execução. E se eu quiser que o usuário defina isso, né? Vou fazer uma pergunta lá para o usuário se ele deseja continuar a consultar, e se ele falar que sim, ele roda de novo. Então, não vou ter um controle definido internamente, e sim pelo usuário. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar uma outra estrutura de repetição, que é a estrutura enquanto. Então, bora lá para a gente ver como que faz isso neste algoritmo. Então, aqui, o que nós vamos fazer, né? Primeiro, eu preciso ter uma variável que vai me definir aí esse controle, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, a minha estrutura para, ela não vai fazer mais parte aqui do meu código, então vou tirar aqui o fim para também. E a estrutura que a gente vai usar é o enquanto, tá? Eu também, como eu tirei ali a estrutura para, eu não vou precisar mais dessa minha variável contador. Nós vamos usar aqui uma variável chamada consulta categoria ou consulta produto, né? Que eu vou definir ela como sendo do tipo caractere, porque eu quero que o usuário digite sim ou não, tá? Para poder continuar a consulta. Eu vou ter uma pergunta lá se ele deseja continuar a consulta. E aí, se ele responder sim, continua. Se ele responder não, para. Então, a ideia, né, da estrutura agora vai ser essa. O usuário é que vai dizer se ele vai continuar ou não. Beleza, então declarei aqui a minha variável que vai fazer essa análise para mim. O que eu preciso fazer inicialmente? Definir um valor inicial para esta variável consulta categoria. Então, a minha variável consulta categoria, ela vai iniciar o meu algoritmo valendo sim, tá? Então, defini aqui que está guardado sim aqui dentro do consulta categoria. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar esse valor, né, com alguma coisa, né, que eu vou definir aqui na hora de fazer essa comparação, que vai ser o conteúdo da variável que o usuário vai digitar, né, o consulta categoria, com a palavra sim. Então, como que eu aplico isso dentro da estrutura enquanto? Então, a gente vai colocar lá, né, o enquanto a minha variável consulta categoria estiver valendo, né, for igual à palavra sim, ele vai executar esse bloco de comandos aqui, tá? E como que ela vai saber, né, em que momento que o usuário vai ser consultado novamente, se ele quer continuar ou não? Depois que ele exibiu o resultado, aí a gente vai usar aqui um comando de saída, né, para que ele saiba o que ele tem que fazer. Então, vou colocar assim, ó, deseja continuar consulta de categorias de produtos. E aí, o nosso algoritmo, ele vai ler aquilo que o usuário digitou e vai guardar aqui dentro da minha variável consulta categoria. Deixa eu só ver se é categoria ou categorias que eu criei lá.
consulta categoria. Então, o nome da variável está certo, né? Consulta categoria. Então, quando ele chegar aqui, ele vai mostrar essa mensagem na tela e o usuário vai digitar se sim ou não. E aí ele vai voltar aqui no enquanto de novo para fazer a comparação. Se o que o usuário digitou aqui, né, e foi armazenado dentro dessa variável, for igual à palavra sim, né, ele vai pedir o código do produto de novo. Se quando ele chegar aqui o usuário digitar qualquer outra coisa que não seja sim, ele vai parar de executar o bloco, tá? Muito importante não esquecer de fechar a estrutura enquanto. Né? Qualquer estrutura que a gente coloque, né? Quando eu abrir a estrutura enquanto aqui, ó, eu tenho que lembrar de fechá-la aqui. Então, normalmente a gente faz isso já logo no início, né? Antes de criar todo o algoritmo ou o programa, para não correr o risco de fechar a estrutura. Vamos testar para ver se está funcionando. Então, vou dar um F9 para a gente fazer a primeira consulta. Então, o que aconteceu, né? Ele já mostrou aqui o nosso cabeçalho e ele pediu aqui um código de um produto. Vamos colocar lá o código 5, né? Vamos ver qual é a categoria dele. Vestuário. Beleza, pôs aqui o vestuário e ele perguntou aqui, ó, deseja continuar a consulta de categorias de produtos? Então, vou colocar sim, tá? Digitei sim. O que aconteceu? Pediu para digitar o código do produto. Beleza, está funcionando. Vou colocar aqui código 7. Mostrou qual que é o item. E aí perguntou novamente lá, deseja continuar? Vou dar um sim aqui de novo. Vou colocar lá um outro código. Perguntou lá de novo. Vamos fazer aqui várias vezes para vocês verem, né, que não vai só até 3, vai mais, né? Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, na hora de colocar consulta, coloquei um número ao invés de escrever o sim, aí ele para a execução. Vou executar de novo só para a gente poder fazer mais de uma vez. Então, código, palavra sim, código, 2 vezes, palavra sim, código, 3 vezes, palavra sim, código, 4 vezes, né, palavra sim, código, né? Se eu colocar sim aqui de novo, ele vai executar de novo. Então, cada vez que eu digitar o sim, ele vai executar o meu algoritmo novamente. Para ele parar, é só digitar qualquer outra coisa ou digitar não. Então, o usuário não precisa nem saber, né, se ele vai digitar não ou sim, né? Mas qualquer coisa que ele digitar fora que não seja exatamente essa palavra com letras maiúsculas ou minúsculas, como ela foi definida aqui na entrada, né? Na comparação, perdão, ele para de executar o bloco. Tá? Então, é importante a gente lembrar aqui também que seria interessante, né, colocar um menuzinho ali para o usuário para ele saber o que ele precisa digitar, tá? Como saída. Internamente a gente sabe que é o sim ou não, né? Se ele digitar só S, não vai funcionar. Ele vai sair também. Então, seria legal colocar aqui uma mensagem para o usuário para continuar, né? No caso aqui embaixo, né? Para continuar a consulta, digite sim. Tá? Então, é uma forma também de fazer com que o usuário identifique aí o que ele tem que digitar para poder continuar usando o seu programa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixa lá o seu like, deixa o seu joinha aí para que a gente possa continuar fazendo novos vídeos, trazendo outros materiais aí para vocês sobre programação, lógica de programação. Deixa aí nos comentários, né, se você tem alguma outra sugestão aí para as nossas aulas e se inscreve no canal para deixar a gente feliz, né, e fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.